Bem, pessoal, meu nome é Rômulo, aqui é o canal Teolitérias, seja bem-vindo. E hoje a pauta do vídeo de hoje é algo que sempre me intrigou muito como pessoa física, mas também como professor, né? É sobre o gótico. Hoje as pessoas usam o gótico naquele sentido de obscuro, daquela cultura pop de resgatar o cemitério, né? A música gótica do The Cure, aquela coisa toda. E o gótico, ele tem a ver um pouco com isso também, com essa coisa noturna, com essa coisa do contato com o etéreo. Mas a gente vai comentar um pouquinho do gótico nos seus pontos principais, né? No seu protagonista. Quem é o seu maior representante, que são as igrejas, catedrais, basílicas. E a gente teve agora a oportunidade de conhecer algumas catedrais e basílicas importantes na Europa, e nada melhor do que traduzir essa experiência em algum tipo de conhecimento. E vocês estão vendo na tela a primeira, a Catedral de Barcelona. Ela está situada no começo do bairro Gótico, né? Leva o nome de Gótico. É uma catedral belíssima, né? E aqui eu vou mostrar a janela, né? Ela não é uma das maiores catedrais góticas do mundo, a maior catedral gótica do mundo. Eu vou deixar para o final do vídeo, que é a Catedral de Milão, conhecida também por Duomo, porque está na Praça Duomo. Eu fiz um vídeo bem detalhado dela, com algumas informações que eu quero deixar para o final do vídeo. E aí eu vou mostrar algumas catedrais góticas e as principais características, os principais traços, né, arquitetônicos, semióticos, representativos do gótico. Acho que o primeiro que vai chamar muita atenção são as torres, né? Essa ideia do pontiagudo conectado com o céu, essa ideia de tocar no céu, atingir o céu, a verticalidade das igrejas, então elas costumam ser bem verticais e bem grandes, bem pontiagudas, bem verticais e oblíquas, né? E faz com que a gente tenha essa percepção belíssima dessas torres, principalmente torres bem trabalhadas, bem serrilhadinhas, com bastante detalhes, bastante secções, né? Essas secçõezinhas aqui, torres que se dividem em mais micro-torres, e essas micro-torres e mais micro-torres. Então, esse trabalho de torre é ponte aguda, tocando no céu, essa ideia de verticalidade é, assim, uma marca icônica de uma igreja ou de uma catedral ou de uma basílica gótica. Você vai olhar e você vai sentir já de cara essa característica, como vocês podem ver aqui ó, nessa torre aqui da direita, nessa torre central, né? No próprio trabalho em pedra, principalmente pedras mais raras, pedras pesadas de trabalhar, como mármore, pedra verde, pedra azul. E aí eu acho que esse é um primeiro ponto. Lembrando que as igrejas góticas, e aqui é legal a gente falar disso, a gente está aqui mostrando a, a, a Catedral de Barcelona, mas é legal a gente entender. Aqui eu já passo para a Catedral Santa Maria del Mar, mas volto aqui para a de Barcelona. As catedrais góticas, as igrejas góticas, elas são uma arquitetura típica do final da era medieval, ali no século XII e XIII, porque já vem a nova classe social, a burguesia, com o dinheiro, e a classe social intimamente urbana. Então, as igrejas góticas, elas são um fenômeno artístico, religioso e cultural das cidades, inclusive por essa questão da burguesia que patrocina esse tipo de coisa, demarca ali nas cidades, assim como Barcelona, Milão, essas cidades que vão crescendo pós-Idade Média. Que isso vai distinguir, é muito importante aí, distinguir das românicas. As românicas, elas tinham também características muito próprias, também eram suntuosas, mas elas já faziam parte do universo rural, universo feudal. Então elas estavam localizadas mais no campo. Então as românicas, elas estão mais situadas no campo, e as góticas, elas fazem parte desse acervo urbano, principalmente, ok? Então, são fenômenos góticos sempre a partir do século XIII para frente, ali, final da Idade Média, começo já da Idade Moderna, já pega um pedaço do Renascimento, já pega um pedaço do mercantilismo e tudo mais, ok? Só para a gente definir isso. Aqui, a gente está aqui ainda na Basílica, na Catedral, desculpa, de Barcelona.
Vocês vão ver outra característica, são os vitrais. Então a gente tem muitos vitrais. Esses vitrais, eles vão trazer um fenômeno que eu vou falar daqui a pouquinho quando eu mostrar por dentro uma igreja gótica. Além da iluminação, é um detalhe estético forte dos vitrais, das portas. Normalmente elas são 3 portas. Aqui essa estrutura está românica ainda, mas ela teria aqui mais 2 portas aqui, né? Esse portal em camadas degradê em 3D é uma característica também dessa arquitetura de Barcelona, do gótico de Barcelona. A gente vai ver repetir lá na Santa Maria del Mar. É muito legal esse detalhe, né? A gente não está falando de barroco, a gente está falando de gótico, está falando pré-barroco, mas o detalhe é um elemento muito forte. Então é bem detalhista, bem cheio de recortes, cheio de vincos. Que você pode ver aqui nessa parte do medalhão aqui do peito frontal da igreja, né? Esse trabalho aqui de vazado, trabalho vazado com toda uma simbologia ornamental, né? Que você pode ver nos vitrais também, que é um trabalho à parte. E aqui as esculturas, né? A gente tem esculturas que são cravadas aqui, né? Na pedra, nas pedrarias das igrejas. Elas ficam cravadas aqui, né? Como vocês podem ver. Essa igreja é muito bonita, é uma igreja bacana, que é essa que eu estou mostrando para vocês, já aí apontando 2 características muito fortes, né? Que são as torres e os vitrais e esse trabalho de incrustamento, de definição. E eu vou mostrar para vocês agora uma catedral, uma igreja, né, menor, talvez na parte externa, mas que na parte interna ela é uma igreja gótica com muita força. Essa aqui é a igreja Santa Maria del Mar. O que é interessante a gente olhar nela aqui? Então a gente tem as torres, o trabalho das torres nem foi tão forte, com aquele detalhamento que a gente conhece de torre gótica, né? Só que a força dessa igreja está na valorização do seu interior. O interior dessa igreja foi muito, muito valorizado. Então, principalmente porque você vai olhar esse círculo aqui, ó, ele vai funcionar como uma espécie de canhão de luz, né? Porque além de ter os vitrais que vão dar aquele efeito místico, aquele efeito eclesiástico, aquele efeito misterioso, né? Religioso, a gente tem também esse canhão de luz aqui, ó, que vai captar a luz do sol e vai projetá-la no altar, que é a grande marca desta igreja, que também tem aqui um trabalho aqui nesse portal, nesse pórtico, no medalhão frontal, né? Aqui no 3D degradê aqui da porta, também tem um trabalho especial gótico, né? Esse detalhamento, esses vincos, né? Uma estética que, iconicamente, você bate o olho e você já vai ver. E prestem bastante atenção aqui nesse medalhão aqui, ó. Tá? Depois eu vou mostrar a Catedral de Notre-Dame, que talvez seja a segunda maior, né, catedral gótica do mundo, e vocês vão perceber esse canhão de luz aqui, esse vitral central aqui, essa espécie de projetor aqui, que vai estar muito forte. Aqui no cantinho também não posso deixar as figuras, os gárgulas aqui, que são também algo forte do gótico, né? Muito legal. Bem, aqui está o interior da igreja de Santa Maria del Mar. Tem um vídeo aqui no canal que eu faço o tour por dentro dela, faço um vídeo aí completo explicando como ela é por dentro, comentando, né? Mas aqui já vai dar para dar uma ideia. Quero destacar para vocês a magnificência, né, dessas colunas. São pés direitos altíssimos, naquela ideia de tocar o céu, de chegar até o céu, de uma arquitetura que dê a sensação aí pro fiel, pro cara que entra na igreja com a sensação de gigantismo, né? Contato com o divino. Então, pé direito altíssimo, lindíssimo, bem feito. Então, essa igreja, a Maria del Mar, ela é muito mais bonita por dentro do que por fora. O interior dela é muito bonito, com essa redoma aqui, ó, com esse domo lindo aqui também, muito bem feito, de madeira, bem estruturado, bonito, com essas colunas gigantescas, né, verticais, bem limpas. Nesse trabalho aqui ósseo, que a gente chama de esse trabalho de estrutura, essa arquitetura de sustentação aqui, que é belíssima. E aí a gente vai para cá, que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção do gótico, que são os vitrais.
Esses vitrais coloridos eles vão dar o efeito, ó, tanto esse aqui quanto esse, eles vão dar aquele efeito misterioso, assim como a sonoridade, a acústica dessa igreja é gigante, aqui tem um piano, um órgão, né, que toca aqui dentro, isso aqui fica fabuloso. Então você tem uma acústica, você tem essa verticalidade, você tem esses vitrais. Lembrando que aqui está o altar e nessa parte, isso aqui é um verdadeiro canhão de luz aqui, né? Ele vai projetar aqui à frente, né, da igreja gótica, ele vai projetar lá dentro, tá? Então você vai ter a projeção aqui dentro nesse altar. Então eu estou como se eu tivesse de costa, né? A pessoa que está dentro da igreja ela fica de costa para esse canhão e ele vai projetar a luz aqui no altar, dando um efeito assim maravilhoso. Aqui uma visão maior aqui da área, né? É uma igreja belíssima. Aqui, tive o privilégio de conhecer. Aqui, considerada a segunda igreja, né? Tem muitas listas e tal. Normalmente há grupos que falam que é uma, que falam que é outra, mas essa aqui é a famosa Catedral de Notre Dame, uma igreja gótica. Ela foi incendiada, né? Queimou muita coisa dela. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu mostro um pouquinho como ela tá. Um vídeo rápido. De repente vocês quiserem olhar aí com mais detalhe. E eu queria chamar a atenção para vocês aqui, ó, do mesmo canhão de luz frontal aqui, desse vitral frontal, que vai captar a luz e vai projetar essa luz dentro da igreja e vai dar esse efeito místico, esse efeito misterioso, esse efeito noturno. Pensa esse efeito de luz dentro, né? Antigamente, né, com as velas e com essa luz entrando prismada e refratada por diversas cores e matizes. Então já devia e deve ser algo belíssimo, mas a gente não pôde entrar para contemplar. Então essa aqui é de Notre Dame, foto que eu fiz agora em janeiro. E aqui está o professor aqui contemplando extasiado a que é considerada a maior igreja gótica do mundo, vamos colocar uma das maiores igrejas góticas do mundo, que é a Catedral de Milão, né, na Itália. Então, assim, ela é fabulosa. Primeiro porque a estética gótica não é praticamente visível, icônica. A iconicidade do gótico aqui é visível, tanto nesse trabalho aqui, tanto nas torres, oblíquas, verticalizadas, tocando para o céu, totalmente cheia de trabalhos, cheia de recortes, cheia de ângulos oblíquos. Esse trabalho de perfuração, né, de vazado aqui, com esse monte de setinhas, esse monte de detalhes, de adornos. A gente não está falando de barroco, a gente está falando de recortar, né? Recorte, detalhe gótico. Então você bate o olho nessa igreja e você fala, nossa, meu Deus, uma igreja gótica belíssima. Deixa eu pegar uma outra foto aqui, que tem uma visão um pouco melhor para vocês verem. Olha só, que coisa espetacular. Então esse desenho todo dela aqui, a gente comentou do gótico. Então ela tem um vitral, tem o seu canhão de luz, mas não é o foco, ela tem dois menores aqui, ó. Né? Um portal superior, porque ela tem um terraço muito grande aqui. O legal dessa igreja é que ela demorou 400 anos, né, para serem construídas. Então, nela você vai ter a estrutura básica dela é gótica, né? O que você está vendo aqui de torre, de terraço, da base dela é gótica. Só que como ela demorou 400 anos para ser construída, então você tem influência de várias coisas aqui. Você vai ter influência renascentista. Eu acho que essa influência renascentista, depois eu vou mostrar o vídeo para vocês aí. Daqui a pouco, acabando essa parte aqui, eu vou mostrar o vídeo lá, tá? Eu filmei detalhes dela e tal. Esses detalhes renascentistas a partir de 1500, eu acho que se dá nas esculturas que foram feitas aqui, bem humanistas. E ela também pega ali no século XIX, 1700 e 1800, o próprio Napoleão, ele decide... Ela foi concluída bem ali na época, o Napoleão até queria usá-la para que ele pudesse... né, ter rituais e cerimônias aqui dentro dela, e terminou uma parte dela. Na verdade, ela foi terminada em 1965. Ainda tinha coisa para fazer. Né? Até o Berlusconi veio falar alguma coisa aqui, acho que na Praça do Homem, alguém pegou uma micro igreja pequenininha, uma espécie de esculpida numa pedra e tacou no Berlusconi, ele até se machucou. O gótico machucando, com esse monte de flerpinha aqui, ó, de setinha, de pontinha, machucou o Berlusconi. Então, esta aqui é a belíssima Catedral
de Milão, né, com todo o seu detalhe gótico. É considerada a catedral com o maior número de estátuas encravadas no seu corpo, feitas de pedra e mármore muito especial, um mármore bem difícil, um mármore que ainda tem a mina que repõe aqui ainda tem reposição para esse mármore aqui. Então, com certeza é uma igreja que quando você olha, assim como a igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, tem aquele caráter militar, essa aqui, quando você olha para ela, você sente a energia dela, você fala, nossa, essa é uma igreja gótica, com certeza.